Bom, agora está gravando. Vamos lá, pessoal. Então, minha aula hoje é sobre hemorragia digestiva alta e baixa, uma aula que eu já dei para vocês, mas como eu sempre falo, basicamente a partir do terceiro ano vocês vão ficar vendo basicamente as mesmas aulas, né? É o ciclo clínico que se começa e depois o internato, e vocês só ficam fundamentando mais, cada vez mais, cada assunto em si, de cada especialidade. Então, não vão ter tantas coisas novas, a não ser que tenha uma mudança de paradigma aí em cima. Bom, então a gente vai começar, lógico, por uma digestiva alta, tá? A gente precisa saber basicamente isso aqui, porque todo médico de pronto-socorro tem a obrigação de saber manejar uma hemorragia digestiva alta, tá? Então a gente precisa saber a definição, a epidemiologia, a classificação e causa mais frequente. Por quê? Porque dependendo do local que eu tenho, que eu estou, a epidemiologia daquele local é uma outra doença. A depender de onde eu estou, um local que tem muito cirrótico, a gente sabe que tem vários esofágicos, um local que tem muita esclerose, vai ter também hipertensão porta associada. Então, eu preciso saber a epidemiologia da doença, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, por que a gente sempre começa por hemorragia digestiva alta? Porque 85% das hemorragias são altas. Ah, mas eu tive enterorragia. Cuidado, vai até duodeno. Eu posso ter um alto sangramento, um alto fluxo, e simplesmente eu tenho hemorragia digestiva alta, com manifestação baixa. E eu tenho 15% de baixa, que normalmente é do delgado, colo, reto e ânus. A gente vai chegar lá depois. Então, a gente tem que saber na epidemiologia. 1 a 2% das internações hospitalares do Brasil. Isso é muita coisa. Tá? E a mortalidade de HDA chega a 10%. Então, imagina, se 1 a 2% morre interno e 10% morre, então eu tenho o quê? 0,1% de mortalidade, é muita coisa. Tá? Eu tenho que realmente estar atento nisso aí. Ainda mais uma época agora com o Covid, a gente já tem uma baixa de internação de outras doenças, a gente tem que ficar alerta, porque simplesmente pode passar batido e esse paciente acabar falecendo de HDA, sendo que ele não precisava falecer de HDA. Lembrando que o paciente que tem uma IC complicada, ele vai ter uma mortalidade muito maior. Por quê? Porque eu já não tenho débito cardíaco, eu já não consigo ter força cardíaca. E agora eu já não tenho substrato, eu já não tenho sangue, vai ter pane seca, né? O motor vai bater vazio. Motor fraco batendo vazio, falha, mortalidade muito maior, né? E lógico que quanto maior o calibre do vaso, maior o sangramento. Isso é uma coisa meio lógica. Tá? Lógico que a gente tem que diferenciar aí de venoso e arterial. O fluxo arterial é infinitamente maior, mas o sangramento em jato de uma artériazinha pequena, angiodisplasia de uma artéria que está armada em cima de uma úlcera, associada a uma lesão. Já botou o paciente no teu computador da internet. Olha, pessoal, desliga o microfone, por favor. Tá? Então, associado a uma variz esofágica, a uma variz de esôfago com hipertensão porta. Ali, apesar de ser um sangue venoso, eu tenho hipertensão após as varizes, tá? Então, automaticamente, eu vou ter um sangramento intenso. Então, toda vez que tiver um sangramento alto intenso, eu tenho que descartar variz esofágica, mas também outras coisas, como a gente vai ver, tá? Lembrando que tudo que vai depois do ângulo de Treitz, tá? Que é a dobra peritoneal, isso aí já é jejunal, eu considero baixo. Tudo acima do ângulo de Treitz é considerado alto. Então, eu tenho dentro da HDA, estou falando de HDA, não estou falando de hemorragia digestiva por completo, tá? Os números são parecidos. Eu tenho 85% não varicoso. Desses 85% não varicoso, eu tenho 55% de úlcera péptica, 6% de malformação arteriovenosa, 5% de malorivais, 4% de tumor, 4% de erosão e outros casos, 11%. Varicosas, 15%, eu tenho varizes de esôfago, gastrodenais, que não vão fazer tanta diferença em termos, tipo, não se tem muita fisiopatologia, porque fez mais gástrica, não. É tudo hipertensão porta. E circulação colateral. Mas você vê a importância da doença ulcerosa péptica. Eu tenho 55%, eu tenho mais da metade, tá? Se eu colocar associado aqui, eu vou ter metade praticamente dos sangramentos associados à doença ulcerosa péptica. Tenho meio que obrigação. E para isso eu preciso entender a gravidade do sangramento. Eu não posso simplesmente imaginar que o sangramento é uma coisa e
e a doença é outra. Não, eu tenho que tratar tudo concomitante, porque senão o paciente choca e o paciente para, né? Então, quando eu tenho uma perda leve, eu tenho até 20% de perda da minha volemia. Então, eu posso não ter alteração na pressão arterial deitado e uma queda de até 20 milímetros de mercúrio sistólico em pé. A minha frequência cardíaca pode aumentar um pouco em pé, deitado, eu nivelo a pressão, você não vai mudar nada, e eu tenho uma perda estimada de aproximadamente 1000 ml, tá? Lógico, se tem um paciente brevilíneo, vou ter que imaginar que com muito menos que isso, ele vai ter essa mesma perda de sangue, tá? Moderada, de 20 a 40% da sua volemia, eu já tenho uma queda da pressão arterial sistólica, tá? Eu já tenho um aumento da frequência cardíaca, eu estou fazendo o quê? Eu não tenho sangue para chegar na periferia, mesmo com a resistência vascular periférica aumentada, com vasoconstrição, então eu tenho queda da PA, e automaticamente eu tenho um coração tentando mandar sangue mais para frente, eu tenho essa aumento de frequência cardíaca, né? E a maciça, lógico, eu já tenho um paciente em choque e já perdeu mais da metade da volemia, esse paciente também vai evoluir mal. Bom, manifestações clínicas são variáveis, então eu preciso ter história clínica do paciente, eu preciso entender o que está acontecendo com esse paciente. E para isso, eu preciso fazer o toque retal. É uma coisa que vocês têm que aprender que deixar esse mito de lado. Eu tenho a necessidade de saber do toque retal se existe sangue em dedo de luva, se existe sangramento intenso, eu preciso ver. Eu tenho que diferenciar se esse paciente tem melena, se esse paciente tem hematêmese, ou se ele tem uma enterorragia ou hematoquesia, um sangramento oculto. Sangramento oculto eu não vou ver no sangue, eu não vou ver no dedo, né? Eu vou ver na análise microscópica. Mas uma melena, eu vou ver o sangue misturado com fezes. Uma hematêmese, eu vou ver o sangue em dedo de luva. A enterorragia vai melar tudo praticamente. Hematoquesia, eu vou ver sangue em dedo de luva. Então, a gente precisa saber a história clínica por quê? Porque, de acordo com cada história clínica, eu vou direcionar meu diagnóstico para cada tipo de doença específica. O paciente que acabou de falar que usa AINE, usa anticoagulante, pode não ser varfarina, outro com anticoagulante, Pradaxa, rivaroxabana, heparina, e eu tenho sangramento. Pode ser uma úlcera gastrointestinal, que simplesmente pode ser causada pela lesão de mucosa. Eu tenho um enxerto aortofemoral ou um aneurisma, eu posso ter uma fístula aortoentérica, sangramento alto, volumoso, esse paciente normalmente não chega vivo no hospital, tá? Eu tenho hepatopatia crônica, não importa o motivo, eu tenho varizes gastroesofágicas, polipectomia prévia, vou pensar em hemorragia digestiva baixa por conta daquele pólipo que foi tirado, né? Púrpuras, petequias, manifestações cutâneas, eu penso em quê? Vasculite, leucemia, avaliar plaqueta, ausência do abdominal, angiodisplasia. A angiodisplasia é um vaso armado que simplesmente sangra. Então, não tem uma doença por trás, eu tenho uma malformação. Então, não vou ter dor. É diferente. SIDA, eu posso ter capose ou capocia, eu posso ter citomegalovirose, herpes, fungos, micobacteriose. Então, a gente tem que realmente saber o quadro clínico. Tá? O paciente que chega queixando que bebeu, vomitou e sangrou, esse paciente tem malorivais, até que se prova o contrário. E eu preciso avaliar se esse paciente é de baixo ou alto risco para morbimortalidade. Quem que é esse paciente? Quem é o paciente que complica? Idade maior que 60 anos, o cara que já chega em choque, com instabilidade hemodinâmica, o cara que tem várias comorbidades, como uma IC descompensada, o cara que tem uma hematêmese volumosa, uma enterorragia volumosa, uma melena persistente vários dias, ele já está ficando sem sangue. Pacientes já internados que evoluem com hemorragia, porque ele já tem uma outra comorbidade, já tem uma outra doença causando complicação nele, né? Ressangramento em paciente tratado de endoscopia digestiva alta, quer dizer, ele sangrou, já complicou, precisou transfundir, agora sangrou de novo. Esse paciente vai complicar. E, lógico, eu passei uma sonda nasogástrica e veio sangue vivo. Esse paciente vai complicar. Então, sempre, o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai fazer o protocolo de atendimento ao trauma. O paciente está sangrando, só que o sangramento é interno, mas a gente vai ter que o quê? Estabilizar o paciente. Eu tenho que garantir via aérea, eu tenho que garantir acesso venoso, eu tenho que tentar estabilizar o paciente. Então, eu vou usar o TLS. A mesma coisa, não muda. Eu tenho que usar o TLS nesse paciente, tá?
lembrando na hora de aumentar o volume do paciente, se o paciente for renal crônico, eu não posso expandir demais esse paciente, eu vou ter que entrar com droga vasoativa. Paciente cirrótico, não tem albumina circulante, tá? Tudo que eu der de líquido vai para o terceiro espaço, não vai ficar dentro do vaso, eu vou encharcar esse paciente, eu vou fazer um edema agudo nesse paciente, tá? Então, a gente sempre tem que saber história clínica do paciente. Então, para isso, o paciente chegou, vou estabilizar, vou monitorar esse paciente, vou garantir via aérea desse paciente, e eu vou pedir alguns exames laboratoriais. Hemograma, óbvio, eu preciso saber como é que está a situação do sangue desse paciente. Coagulograma, eu preciso saber se eu tenho alteração desse coagulograma. Vai que ele tomou varfarina e não falou para você, entendeu? Função renal desse paciente, eu preciso saber se eu posso meter volemia nesse paciente. Eletrólitos associados, imagina um paciente que vomitou e fez um Valorivais. Esses vômitos aí, pode ter jogado um monte de potássio para fora. Tipagem sanguínea do paciente, é obrigatório na entrada. Todo paciente chega sangrando, ele é um provável transfundido, tá? E lógico, o paciente que é hepatopata, a gente vai pedir a função hepática, mas a gente já vai ver pelo coagulograma se o paciente tem uma função hepática alterada ou não, tá? E quando que a gente vai transfundir hemoderivados? Hematêmese maciça, hemoglobina abaixo de 7, hepatopatia, plaqueta abaixo de 50 mil, plaqueta abaixo de 10 mil, INR acima de 1,5, mas lembrando do ATLS. Chegou o paciente chocado, tu passou um litro, ou 1.000 ml, o segundo é sangue. Sangue. Então, o ATLS passou dos 1.000, não estabilizou, ATLS 10, sangue. Tá? Bom, vamos lá. IHDA, a gente vai pedir quando? Primeiro, eu preciso estabilizar esse paciente. Estabilizar esse paciente. Eu não vou mandar esse paciente para EDA sem ele estar estabilizado. Ele vai parar na endoscopia digestiva. Como é que vai estabilizar? Igual todo sangramento. Lavagem gástrica, questionável. Ah, mas eu lavei com soro gelado e deu certo. Questionável. Literatura totalmente questionável quanto a isso. Bom, resolvi endoscopar esse paciente. Eu vou classificar em Forrest 1, 2 e 3. Forrest 1, eu tenho sangramento a jato. Eu posso ter o sangramento ativo lento associado. Forrest 2, eu posso ter um vaso visível, um coágulo ou hematina. E o Forrest 3, eu tenho uma base limpa. Doença varicosa ulcerosa. Olha só, eu tenho um esôfago normal, todo lisinho. E eu tenho um esôfago todo varicoso. Imagina o alimento passando por aqui, rasgando essas varizes que facilmente se rasgam. O paciente vai ter sangramento volumoso. Mostrando as varizes do esôfago, uma hipertensão porta e as varizes gástricas e esofágicas. Então, não tem como dizer, olha, só vai ter do esôfago, só vai ter gástrica. Não tem como. Tá? Só que, lógico, pela minha superfície de contato, é muito mais fácil eu conseguir romper do esôfago do que a do estômago, tá? Mas não quer dizer que eu não vou romper do estômago. Hipertensão porta, quando é que eu digo assim, olha, o paciente tem hipertensão porta? Quando eu tenho um aumento de gradiente de pressão superior a 6 milímetros de mercúrio na veia cava inferior, tá? Então, quando eu tenho varizes esofágicas, normalmente a gente faz o diagnóstico inverso. Quando eu tenho varizes esofágicas, eu suponho que eu tenho esse aumento acima de 6 milímetros, porque eu não tenho como fazer essa manometria da veia cava inferior, tá? Então, lembrando, se eu tenho uma obstrução pré-hepática ou intrahepática ou pós-hepática, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma hipertensão venosa do mesmo jeito. Síndrome de Malhervais. Vomitou e fez uma laceração normalmente na cárdia e no começo do esôfago. O que é que eu vou ter? Sangramento por laceração de mucosa. Então, normalmente é um sangramento controlado. Pode chocar sim. Tem que ficar muito esperto com isso. Tumores. Não precisa nem falar porque o tumor sangra, é friável, uma massa friável, vai sangrar muito fácil. Bom, e o tratamento específico para HDA não varicosa? Bom, chegou. Lembra, eu tenho que estabilizar o paciente. Eu não sei o que o paciente tem. Eu suponho pela história clínica do paciente. Então, eu vou fazer o quê? Bloqueador de bomba via endovenosa. Eu vou usar 80 mg de omeprazol endovenoso em bolos e depois eu vou fazer 1 mg a hora contínuo, tá? Eu diluo 3 ampolas no soro 90 e corro a 1 ml hora por 3 dias. Isso é seguido. Eu tenho que deixar em bomba esse paciente. Esse paciente tem que ter praticamente zero de ácido gástrico. Zero, tá? Se eu tenho que ter zero, eu tenho que manter em bomba de infusão, tá?
Isso aí é nível de evidência 1A, tá? Então, assim, a hemostasia endoscópica, ela depende totalmente da lesão, tá? Eu posso usar substância esclerosante, eu posso fazer eletrocoagulação, termocoagulação, tá? Eu posso fazer hemoclip no caso de varizes esofágicas, eu posso utilizar laser de argônio e cauterizar aquela lesão, e eu posso fazer métodos combinados também, tá? Eu uso esclerosante, depois faço eletrocoagulação, eu uso hemoclip, não deu certo, eu faço laser de argônio. Agora, lógico, o paciente que é refratário, que não para de sangrar, esse paciente vai para a vaporotomia, sabendo que, imagina se eu pego um paciente ICC com um sangramento abundante, eu vou ter quase 30% de mortalidade. Eu coloco ele para uma laparotomia, fora o choque que ele está, é praticamente 100% de mortalidade, mas você tem que fazer. Bom, second look. É uma pergunta que vocês me fazem e, sinceramente, eu digo para vocês, não sei. Vai ser da conduta de serviço. O meu serviço de... Sinto muito, não Peraí que posso fazer Alex, isso. Alex agora resolveu falar. Cada serviço específico tem sua conduta. Os consensos não sabem o que dizer. A real é essa. Os consensos literalmente não sabem o que dizer. Então, o que acontece? Você vê aqui, ó, vários que recomendam, 2 que recomendam e vários que não recomendam, tá? Então, depende muito de quê? Da experiência do endoscopista, se o cara é bom e consegue ver mesmo com sangramento ativo volumoso, a maioria não recomenda, tá? Bom, e o que é que eu posso usar? Eu posso usar uma droga, então, que diminui o fluxo esplâncnico, tá? A teripressina é uma delas, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Uma diminuição daquele fluxo naquela área, tá? Para quê? O octreotide, para poder, que é a somatostatina, para diminuir o sangramento, tentar diminuir o sangramento. Lembrando que eu consigo controlar quase 90% dos casos com tratamento endoscópico ligadura quando se trata de varizes esofágicas, tá? Agora, quando não tem o que fazer, a gente vai utilizar outra coisa. A gente vai utilizar esse aqui, o balão de sangue Stake em Blackmore. É complicado, porque é um balão que eu vou colocar, imagina a compressão extrínseca no trauma sangrante. É a mesma coisa, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer ela centrífuga. Eu vou colocar um balão e insuflar ele no esôfago e no estômago para tentar comprimir o vaso e tentar parar esse sangramento, tá? É um paciente de altíssima mortalidade, não tem nem o que se falar disso, tá? Lembrando que a gente sempre tem que fazer profilaxia para cirróticos com ceftriaxona, isso é obrigatório, porque esse paciente pode realmente fazer translocação bacteriana e infectar muito fácil. E a gente pode fazer uso de TIPS, que são algumas derivações utilizando a veia porta para tentar diminuir a pressão da porta. Balão de sangue Stake em Blackmore. Eu injeto um balão, eu coloco um balão via nasal, igual a gente passa o nasogástrico até o estômago, tá? Eu tenho uma aspiração gástrica, uma aspiração esofágica, um balão esofágico, um balão gástrico e o outro que é um manômetro, tá? Um manômetro. Então, eu vou colocar de 25 a 45 milímetros de mercúrio, insuflar com soro, tá? Ou 300 centímetros cúbicos de ar. Isso aí vai fazer o quê? Uma pressão e eu vou ter um controle de sangramento importante. O problema é, desinsuflei o balão, eu tenho um alto índice de recidiva, eu tenho quase 50% de recidiva. Então, colocando os que não sangram, os que continuam sangrando, mais que recidiva, na verdade, eu tenho eficácia de aproximadamente 40% com o balão, é complicado. TIPS. O que é o TIPS? Imagina que eu tenho uma hipertensão porta, tá? Então, eu pego a veia porta e transfixo ela para a veia hepática, tá? É complicado, porque realmente esse paciente, ele evolui mal demais, porque você está tirando o fluxo da porta. Eu estou tirando o fluxo de simplesmente fazer a depuração de toxinas pelo fígado. Esse paciente começa a fazer encefalopatia, é complicadíssimo, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um fluxograma. Diagnóstico inicial, anamnese, exame físico, avaliação e estabilização hemodinâmica. Aqui eu posso usar octreotide, teripressina, IBP. Aí eu vou fazer o quê? Eleger esse paciente para EDA. EDA,
Deu área sangrante? Não. Sangramento está contínuo? Tratamento cirúrgico. Eu tenho que operar, esse paciente vai parar. Área sangrante? Evidência de ressangramento no local? Endoscopia, de novo. Sangramento persiste? Cirurgia. Hemostasia da área sangrante. Fez hemostasia. Parou o sangue. O paciente está na UTI. Alta da UTI, observação clínica. Esse paciente tem que ficar dentro do hospital, ele pode ressangrar. Aí você dá alta para casa. Bom, e hemorragia digestiva baixa? Lógico que se tudo da alta é acima do âmbito-trites, da baixa, abaixo do âmbito-trites, certo? Então, o sangramento distal ao âmbito-trites, eu tenho um problema muito sério, que é o intestino médio, jejum e ilho. Como que eu faço o diagnóstico disso? Tá? Então, eu tenho a cápsula endoscópica, mas antigamente até laparotomia, com enterectomia e passagem do endoscópio pelo jejum até o válvula dissecal a gente fazia, tá? E a gente pode fazer, lógico, do ânus até o ilho terminal, sem problema com colonoscopia. Lembrando que eu tenho 20% ou 15% das hemorragias do tubo digestivo, de acordo com cada literatura. Lógico que aumenta com a idade, tá? Porque eu começo a adquirir doenças que causam hemorragia digestiva, tá? 95 a 97% do cólon é a fonte de sangramento, graças a Deus, porque se o intestino delgado fosse a maioria, a gente ia morrer muito fácil. O cólon eu tenho como fazer diagnóstico e tenho como fazer tratamento durante o diagnóstico. E a taxa de mortalidade, você vê que já é bem menor do que HDA. Né? O que eu vou avaliar? Sangue oculto nas fezes. Aquele paciente está ficando anêmico. Você não sabe de onde está perdendo. Não é perda de função renal. Sangue oculto das fezes. Hematoquesia. Sangue vivo nas fezes em baixa quantidade. Enterorragia. Sangue vivo em alta quantidade. E melena, que é o sangue misturado nas fezes. Melena, no dia que vocês sentirem o cheiro de melena, porque eu tenho uma decomposição sanguínea. No dia que sentir o cheiro da melena, nunca mais vocês esquecem. Tá? Quando eu tenho uma hematoquesia, quer dizer que o sangramento é muito baixo, bem baixo. Então, sempre avalia RET ânus. Provavelmente pode ser uma hemorroide, uma fissura anal, alguma coisa do tipo. Quando eu tenho uma melena, eu tenho que avaliar o quê? Cólon proximal, delgado e às vezes até hemorragia digestiva alta, porque eu tenho trânsito intestinal para misturar aquele sangue com o alimento e chegar lá embaixo como melena, tá? Então, por que isso? Porque eu tenho que lembrar que entre 10 a 15% das HDAs eu tenho sintomatologia ou exame físico de HDB. Então, eu tenho que ficar esperto com isso. Quais são as causas mais comuns? Divertículo de cólon. Então, é doença que surge com a idade. Lesões vasculares, doença que surge com a idade. Colite isquêmica, com a idade. Neoplasias, com a idade. Doenças aneretais, aí depende, não tanto a idade, mas a pressão venosa, mas o resto você vê que aumenta com a idade. Tá? Se eu tirar esses 11%, praticamente 90% aqui é com a idade. Então, você vê que um adulto jovem, uma criança, dificilmente tem um sangramento digestivo baixo. Tá? A maioria, lógico, é portador de diverticulose, tá? O mecanismo de sangramento da diverticulose, ele é desconhecido porque a gente tem um saco, tá? Então, provavelmente, o que acontece? Como eu tenho esse saco, deixa eu ver se tem imagem aqui. Tá, daqui a pouco eu mostro. Deixa eu mostrar. Como eu tenho esse saco, provavelmente eu deixo o vaso mais facilmente visível para ser rompido pelas fezes. Então, provavelmente, o sangramento é por conta disso, tá? Então, assim, eu tenho um trauma de fecalito, ruptura intralaminar, sangramento, tá? O diagnóstico, colonoscopia, eu vou ver o sangramento, mas provavelmente eu não vou conseguir diagnosticar de onde vem esse sangramento. É meio complicado, porque normalmente esse paciente não tem um divertículo, ele tem vários divertículos, esse sangramento não é tão ativo, praticamente o cólon está todo melado já de sangue, fica difícil realmente você diagnosticar, tá? Quando é que eu indico cirurgia? Quando eu não paro o sangramento, persistência de sangramento, impossibilidade de tratamento cirúrgico ou arteriografia. Por quê? Porque na arteriografia eu vou injetar contraste na árvore arterial, tá? E via radioscopia, via raio-x, eu vou, ao vivo, eu vou avaliar onde é que está tendo esse escape. Então, eu posso fazer o quê? Simplesmente uma embolização seletiva daquele local, tá?
Agora, eu não consegui, eu não tenho condições de levar o paciente para arteriografia, eu vou operar e fazer uma colectomia nesse paciente. Então, um divertículo e o vaso, tá? Angiodisplasias são malformações arteriovenosas, então eu tenho um vaso que está armado na mucosa, tá? Pode ser congênita ou adquirida, normalmente é adquirida, então por isso que ela é rara até os 60 anos, tá? E eu tenho uma associação muito grande com síndrome de Reich, estenose aórtica, doença renal crônica, doença de von Willebrand, então eu tenho que pesquisar esse tipo de doença nesse paciente, tá? Eu tenho que avaliar se eu tenho telangiectasia hemorrágica hereditária, que é a síndrome de Rendu-Osler-Weber, tá? E eu tenho que avaliar outras doenças quando eu suspeito de Rendu-Osler-Weber, como sistema nervoso, pulmões, pele e intestino. Isso é uma angiodisplasia, então eu tenho aí um sangramento oriundo de uma malformação arteriovenosa, provavelmente, na maioria dos casos, adquirida, tá? Então, diagnóstico, colonoscopia, eu preciso ver esse sangramento, eu preciso ver a angiodisplasia, tem um blush, mulher aí que passa blush, um blush hemorrágico, parece uma samambaia, lógico, padrão ouro, arteriografia, eu vejo de dentro para fora, eu vejo onde está acumulando contraste e está saindo contraste. Então, o que é que eu faço? Eu posso fazer uma embolização, se for dentro para fora, eu posso fazer uma vasopressina e diminuir fazer um vasoespasmo no local, diminuir o sangramento, lembrando que o vaso é de pequeno calibre. Eu posso fazer uma cauterização com plasma de argônio através de uma colonoscopia, com laser, termocautério. Posso usar adrenalina, injetar no local, álcool absoluto, o etolanamina. Posso usar hemoclip a depender do tamanho do vaso. Então, tem muita coisa que eu posso estar fazendo. Eu só não posso deixar o paciente morrer disso. Colite isquêmica, complicadíssimo, tá? Dor abdominal súbita, diarreia com sangue. Esse paciente ele tem uma hipoperfusão ou oclusão mesentérica. Eu não estou passando sangue, tá? Seja um paciente chocado ou um paciente que fez uma oclusão mesentérica por uma trombose mesentérica. Então, esse cólon entra em necrose e ele vai necrosar a parede do vaso e vai sangrar mesmo. Isso é o aspecto da colite isquêmica, esse cólon marmorado, tá? Bom, neoplasias, a gente tem que ficar esperto, porque uma boa parte das neoplasias de cólon aparece como sangue oculto, tá? E outra parte aparece como obstrução. Quando eu tenho sinais de obstrução, eu tenho que lembrar mais de neoplasias de cólon esquerdo. Quando eu tenho sinais de sangramento, eu tenho que pensar mais em neoplasias de cólon direito. Tá? Ao mesmo tempo, se eu tenho sangue mais digerido, eu penso em cólon direito, porque dá tempo do trânsito intestinal. Se eu tenho um sangue mais vivo, eu tenho que pensar mais em colo esquerdo e sigmoide. Eu posso ter os pólipos também, que são neoplasias benignas, tá? Que eles podem passar, sangrar com as fezes e realmente tá causando esse tipo de sangramento. E doenças anorretais, isso aqui eu falo para vocês. A importância do toque retal, passar batido no diagnóstico de HDB de uma doença no retal é vergonhoso para o médico, tá? Principalmente quando a gente pensa em doença em tumor, tá? Eu conto sempre aqui a história, que não vou dizer o nome porque a aula vai ficar gravada, mas quando a gente pega uma apresentadora bem famosa, nível global, nível não, global, ela fez uma colectomia, teve um câncer de reto, tá? Ela fez 3 colonoscopias e as 3 colonoscopias eram negativas e ninguém fez toque retal. Até que um terceiro fez toque retal e falou, opa, tem um tumor aqui. E foi ver, ela tinha um tumor no reto e teve que fazer, na verdade, uma amputação do perineal, ficar com colostomia, desnecessariamente. Então, eu tenho 10% dos sangramentos oriundos de doença anorretal, tá? Eu tenho fissura anal, eu tenho varizes retais, que eu tenho hemorroida, e eu tenho retite actínica. Tem que lembrar esses pacientes que fazem radioterapia por neoplasia de próstata, neoplasia de qualquer sistema geniturinário, seja homem ou seja mulher, ele pode fazer uma retite actínica e está realmente perdendo sangue por causa disso. Então, eu tenho aqui as hemorroidas externas e as internas. Então, não vou conseguir só olhar, eu tenho que fazer toque retal e avaliar as hemorroides internas do paciente também. Doenças inflamatórias, que a gente tem o quê? Retocolite e Crohn, tá? Eu sempre tenho que pensar em retocolite e Crohn, tá? Porque eu tenho um sangramento importante e eu tenho ressangramento frequente. Lembrando que são doenças autoimunes, então, lógico que eu tenho que estar... É uma aula à parte, só doença inflamatória intestinal, tá? Não vou adentrar no assunto.
Como que eu vou fazer o diagnóstico? Anoscopia, eu vou olhar as doenças orificiais, retossigmoidoscopia, o segmento distal, e colonoscopia, que é o principal, que eu olho tudo menos o orifício anal externo. Então, eu preciso olhar o orifício anal externo e fazer o toque retal, tá? Então, eu tenho um maior diagnóstico, maior probabilidade de diagnóstico se eu fizer nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque os sangramentos são mais controlados. Vocês viram que a taxa de mortalidade é mais baixa. Então, eu tenho um sangramento mais controlado, tá? Eu tenho 80 a 85% que se cessa espontaneamente. Eu vou simplesmente presumir que aquele, olha, eu acho que você teve uma angiodisplasia. Então, se eu não fizer a colonoscopia de cara, perdi o time. Exame de imagem, tem a cintilografia, eu posso ver a topografia do sangramento. Não vai, às vezes, me dar uma perfeição do vaso, mas eu consigo, pelo menos, mandar o cara fazer uma colectomia segmentar. Uma angiografia seletiva, eu já consigo fazer uma embolização desse paciente, tá? E a tomografia multislice, que eu posso fazer até uma colono por tomografia hoje em dia. Então, vamos lá. Suspeita de HDB, tá? Hemodinamicamente estável, colonoscopia, tá? Fonte não identificada, eu vou pensar, sim, conduto expectante. Fonte não identificada, não. Endoscopia digestiva, eu preciso achar, tá? Não achei na endoscopia digestiva, não achei na colonoscopia, deve ser intestino delgado. Ou era na coluna, ou era de cólon e parou. Lembra que a maioria para. Agora, EDA, sangramento não identificou no EDA, sangramento persiste, paciente instável. Angiografia, identificada, trato. Não identificada, sangramento persiste, enteroscopia. Sangramento persiste, laparotomia. Então, você vê que a cirurgia realmente é o último caso, tá? Não adianta vocês, como clínico, ficarem chamando de cirurgião a hora toda para operar paciente com HDA ou HDB. Estabeleça o paciente. Então, esse aqui ficou o quê? Eu olhei esse quadro e falei, meu Deus, tá muito difícil. Os meninos vão surtar. Então, eu achei muito mais fácil. Sangrou, é grave? Tá estável? Não. Beleza. É outra história, vai para cirurgia ou angiografia. Tá estável? Sim. EDA. Eu preciso, por quê? Porque a maioria é alta. É localizado, tratou. Beleza. É leve ou moderado, lembrando, porque se eu tenho um grave, eu tenho o quê? Ou provavelmente é uma varize esofágica, ou gástrica que rompeu, ou eu tenho um aneurisma de aorta que fez fístula com o intestino, tá? Então eu tenho que fazer HDA, eu tenho que fazer EDA, tá? É leve ou moderado, eu vou eletivar esse paciente para colonoscopia. Localizado, trato. Sem sucesso, cirurgia ou angiografia. Colonoscopia negativa, endoscopia. Por quê? Porque senão deve ser alto. Negativa, cintilografia, cápsula endoscópica retrógrada, endoscópica ou enteroscopia. Colonoscopia é grave, sangramento difuso não identificado, não sei de onde é, angiografia ou cirurgia. Lembrando, se eu tenho a angiografia e eu não tenho como tratar na angiografia, manda para a cirurgia e faz laparotomia. Eu vou perder tempo, eu vou perder time, esse paciente vai morrer. Deixa eu só...